Olá, meus amores, eu sou Josi Machado e esse é o canal Anjo Mentoria Arquetípica, a caminho do autoconhecimento. Olá, tudo bem? Você já reparou que, por mais que você faça mudanças na sua vida, que você mude de emprego, mude de cidade, mude de relacionamento, mude de qualquer ambiente ou tente mudar o seu interior, você sempre tem aquela sensação de que tem um fantasma ali dentro de você, aquele gatilho, aquele probleminha que você deixa lá guardadinho, mas que do nada ele entra, abre com a chave a sua cabeça e entra, sem a sua permissão. Vai estrear aí essa semana, gente, o filme do He-Man. He-Man, eu tenho a força! Gente, quem não sabe quem é He-Man? A geração atual não vai saber, né, gente? Que só quem nasceu lá nos anos 80, né, gente, é que vai saber o que é. Eu vou estar lá com meu baldinho de pipoca para assistir, porque eu amo He-Man. Era um dos meus desenhos favoritos na infância. Quem era He-Man? Gente, o He-Man era nada mais, nada menos do que um príncipe, né, de Eternia. Eternia era o local de origem dele. Era o local que ele nasceu. E ele simplesmente deixa esse local que ele nasceu, o príncipe Adam, né, que vira o He-Man, no caso, ele deixa o local que ele nasceu e fica 15 anos afastado da sua cidade natal, do seu país natal, enfim, da sua terra, né? O lugar que ele nasceu, cresceu e aprendeu a conviver. E ele fica 15 anos afastado, tentando levar uma vida normal, tentando levar uma vida que ele estabeleceu para ele, tá, gente? Ele achou que aquela vida ali seria a ideal para ele. Então, esse filme, gente, que vai estrear, ele tem uma relação imensa com a psicologia, tá? Com o nosso eu interior. Ele tem sido estudado por diversos psicólogos, né, gente? E entusiastas no mundo inteiro. Esse filme, ele tem muitas mensagens subliminares. Então, você precisa entender antes de assistir. Mesmo que você não conheça He-Man, você recomendo que você vá assistir esse filme. Porque ele fala, gente, da gente. Ele não fala de um herói. Ele fala da gente. Dos nossos fantasmas. Então, vamos lá que eu vou explicar melhor. O que é o He-Man, gente? Ele é um filme, né? Como eu falei para vocês, que foi um desenho, baseado num desenho. Ele fica exilado durante esses 15 anos, longe de Eternia, que Eternia é o lugar dele, né, gente? E durante esse exílio dele, ele fica 15 anos afastado, onde tem ali um inimigo mortal dele, que é o esqueleto. O esqueleto, gente, durante esses 15 anos, ele conseguiu dominar toda a Eternia e destruir toda a Eternia. Por quê? Porque ele resolveu se afastar. He-Man decidiu se afastar, então o esqueleto tomou conta de tudo. Tá? O esqueleto destruiu tudo, tomou conta de tudo. O seu arqui-inimigo, né? O esqueleto. Gente, quem é o esqueleto? O esqueleto, se você olhar com carinho para todas as nossas dores, os nossos traumas de infância, coisas que nós passamos, seja em relacionamento, seja numa infância dolorosa, sofrida, violenta, hostil, né, em pessoas que tentaram destruir nossos sonhos, apagar nossa luz. Isso a gente convive durante vários momentos da nossa vida com pessoas assim, né? Infelizmente, muitas das pessoas passaram por algum processo de dor. Seja ele na infância, seja ele na adolescência, seja ele no início da idade adulta, seja agora. Ninguém está livre de passar por um processo de dor. O que acontece é o que você faz com essa dor. Essa dor, para você fugir dela, você constrói aí um castelo de areia. O que você faz? Você vai para a academia, você vai para o trabalho, você arruma novas amizades, novos relacionamentos, uma nova família, e você foge daquele problema inicial, aquele esqueleto
Você simplesmente esquece que ele existe. Coloca ali a sujeira para debaixo do tapete. Aí você vai e foge de Eternia, né? O que é Eternia? É o seu interior. Eternia é o seu interior, da onde você nasceu as suas emoções. Você foge daquilo dali, como se aquilo dali nunca existisse. Aqueles problemas ali que foram acontecendo na sua vida, você prefere fingir que eles não existem e ter uma vida aparentemente normal, que você julgaria como normal. Sendo que o fato de você fingir que aquele problema ali não existe, não significa que ele vai realmente deixar de existir. Você vai ter uma vida daquele jeito que você planejou ali, mas o esqueleto vai estar ali. E esse vídeo, gente, vai ser para falar sobre enfrentar esses traumas, esses medos, esses esqueletos interiores. Tá? Meu nome é Josi e eu estou aqui no Anjo Mentoria Arquetípica para a gente estar falando aí justamente sobre o nosso eu interior, trabalhando esse lado. Tá legal? Eu espero que vocês gostem bastante aqui do canal, participem, comentem. O comentário de vocês é muito importante, a presença de vocês aqui é muito importante. Um beijo para todo mundo. Um abraço fraterno. O objetivo do canal, gente, é conhecer os nossos arquétipos e lidar melhor com eles. Tá bom? O que seria um exílio psicológico? Tá? O que aconteceu com Adam aí no filme, né, ou no desenho, é que ele criou um exílio. Ele simplesmente fez essa fuga. O exílio psicológico é essa dor, é esse trauma, uma situação dolorosa. Pode ter sido uma rejeição em um ambiente hostil. Uma sensação de não ser bom o suficiente. Quantas pessoas já passaram por isso, né, gente? Aquela sensação de que você faz para a pessoa, por uma situação, e você sente que nunca melhora, nunca tem uma positividade para você, nunca tem um retorno agradável. É aquela sensação de impotência diante da vida, né? Quem nunca sentiu isso? Isso é um exílio psicológico, tá, gente? Você faz e nunca vê um resultado. É quando você foge de Eternia, né, gente? E esquece o passado. Busca... Você busca para que aquela dor do passado ela não tenha espaço. Você vai aquela fuga, você vai para a academia, você vai para um jogo de futebol, você vai para um churrasco, você bebe, Deus me perdoe, né? Tem pessoas que vão até para vícios, né? Não é o caso aqui de falar sobre isso agora, mas tem pessoas que têm diversos tipos de fuga. Só que, gente, você simplesmente quer que aquela dor ali suma, não existe. Só que ela existe, tá? O esqueleto, ele não desapareceu enquanto você tentou fugir dele. Assim como o Adam ficou 15 anos fora de Eternia, e o esqueleto não desapareceu. Pelo contrário, ele tomou forças, ele tomou uma proporção tão grande que ele conseguiu destruir a Eternia todo. E a Eternia é o interior do Adam, né? E nós precisamos enfrentar os nossos piores monstros interiores, gritando, eu tenho a força. Ou seja, você é o mentor de si mesmo. Você tem que ter a força e a coragem para estar enfrentando essas coisas. E não jogando para debaixo dos tapetes, né, gente? Porque essa poeira não vai ficar lá, ela vai suspender e com certeza ela vai te incomodar. Certas horas do seu dia, certas horas da sua vida, ela vai voltar, ela vai machucar de novo. Então não adianta você tentar esconder, tentar fingir que ela não existe, porque aquela dor está ali, ela existe sim e ela vai voltar, tá? E, infelizmente é o que eu tenho para te dizer. Então o que eu estou aqui para ajudar vocês a enfrentar essa dor? A gente só consegue ser pleno quando a gente consegue enfrentar essa dor, voltar para a Eternia, resolver nossos problemas e sair dali muito mais fortes. E enquanto a gente resolve ficar nessa fuga, o que acontece? Um belo dia a gente explode, a gente perde o controle, a gente começa a brigar por nada, discutir por nada, aquela explosão que você não sabe de onde vem, aquelas crises de ansiedade que você não sabe de onde vem, nem como você vai fazer para resolver. Porque isso é a fuga explodindo dentro de você. Uma hora ela te cobra o preço. Não adianta você fugir, que ela vai atrás de você.
Aí você vai ter essa explosão, essa crise de ansiedade, vai ter problemas de depressão, problemas de angústia, problemas de pânico e outros tipos de problemas que você não vai ter como fugir deles. Ou seja, ou você enfrenta esses medos, ou eles só crescem e vão causando outros problemas muito mais graves a você. Por que é o esqueleto, gente? O esqueleto são os seus medos, os seus traumas, as suas dores. Tudo isso que ficou aí para baixo do tapete, você tentou esconder. Tá? O esqueleto era a sombra de Adam, era a sombra do He-Man. Eram os medos, as dores, os traumas do He-Man. Então, quando ele resolve enfrentar, voltar lá, a Eterna, enfrentar e gritar, pelos poderes de Grayskull. Grayskull, gente, é um castelo de cinzas. Aquele castelo é o interior dele. Aquilo ali é o lugar onde ele guardou as mágoas, ele guardou as tristezas e ele guardou as desesperanças dele. Então é um castelo baseado em cinzas, é um castelo escuro, um castelo sombrio, são as sombras. O esqueleto é a sombra de Ada. Então, quando ele invoca os poderes de Grayskull e diz, eu tenho a força, significa que ele tomou a coragem de assumir-se, assumir a si mesmo, assumir que ele tem lado que está de sofrimento, de dor. Ele tem um lado ali que é sombrio. Todo mundo tem esse lado que tem uma sombra do passado, que tem, como eu falei ali no início do vídeo, que tem aquele gatilho que vai voltar. Então, o fato dele assumir, ele já está conseguindo resolver. Ele começa a querer resolver. O fato dele parar de fugir e assumir que ele tem um problema dentro dele para resolver, ou vários, né, gente? Significa que ele tem a força, ele consegue dominar-se a si próprio. E jogar esse poder para o universo quando ele grita pelos poderes de Grayskull, ou seja, ele tem o poder de assumir aquelas cinzas, ver que ele não pode mais fugir delas e ele vai olhar no olho do esqueleto. Ou seja, ele vai ali olhar o problema de frente, encarar de frente, ter a coragem de resolver de uma vez por todas, para não ter que ficar esbarrando nesses problemas a vida inteira. Então não adianta você ter tido um trauma lá no passado, porque a minha infância foi sofrida, a minha casa foi hostil, e ficar remoendo isso e achando que você pode fugir disso a vida toda, porque isso vai bater na sua porta o tempo todo, gente. Até que você resolva isso dentro de você, tome as rédeas da sua vida e reconstrua tudo. Enfrente a sua sombra, grite que você tem a força para você começar a reconstrução de tudo. Por que é o esqueleto, gente? O esqueleto, ele domina através do poder. O esqueleto é aquele ser frágil, né? Você vê que ele é um esqueleto. Ele é um cadáver, ele está morto. São coisas dentro de você que deveriam estar mortas, mas não estão. Então ele cria um tamanho gigantesco, o esqueleto ele fica enorme, ele cria um castelo dentro de você, ele vai fazendo com que esse castelo cresça cada vez mais, o poder dele cresça cada vez mais dentro de você, que esse poder é assombro, todo mundo tem um esqueleto dentro de si, eu tenho, você tem, todo mundo tem. A diferença, gente, é que eu aprendi a enfrentar ele e estou aqui para ajudar vocês a enfrentarem os seus esqueletos também. Esse canal, gente, o intuito desse canal é simplesmente ajudar vocês ao desenvolvimento do autoconhecimento. Que com o autoconhecimento, sabendo quem vocês são, os arquétipos a que vocês pertencem, a gente saber como entender a si próprio, como entender a melhorar o nosso estilo de vida, como melhorar a gente como pessoa, como crescer pessoalmente, tá? Um crescimento espiritual e evolutivo, né, do ser humano. Então, gente, o esqueleto ele é obcecado pelo He-Man ter medo, pelo He-Man ser dominado pelo medo. Então, o que ele é? É como eu falei para vocês, ele é um esqueleto, ele é frágil, ele é puro osso, ele não tem nem carne. Você vê, o esqueleto não tem carne, né, gente? Ele é um cadáver, ele deveria estar morto. Mas você o alimenta todos os dias quando você esconde esses problemas, quando você resolve não enfrentar eles de frente. Então, gente, o esqueleto ele vence nessa força. O esqueleto o que seria? Um chefe, um marido, um pai, uma pessoa opressor. É aquele opressor, ou você mesmo se oprimindo, tá? E vira esse esqueleto, porque ele ganha na força. Ele não tem nada além disso, ele não tem nada. E a escassez dele, a falta dele é tão grande que se ele não exercer um poder em cima de você, ele não é nada.
Tá? Isso vale para o misógino, o marido violento, né? Aquela pessoa que exerce violência, poder sobre a esposa, aquele chefe que faz abuso de autoridade, né? Qualquer pessoa que faz abuso de autoridade. Enfim, esse tipo de pessoa, eles só crescem, gente, se você permitir. Tá? Então, a partir do momento que você tem a coragem de denunciar um opressor, uma pessoa que te fez mal, seja ele um marido, um chefe, um companheiro de trabalho, às vezes um pai, você desabafar que teve um pai violento e assumir aquilo, entendeu? Assumir. Não, eu tenho a força, eu vou comandar minha vida, a partir do momento eu vou reconstruir tudo isso. Tá? O Adam é um bom moço, né? Eu já falei para vocês quem é o esqueleto. O Adam é aquele bom moço, aquela pessoa que está buscando ali ser perfeito. Quantas vezes você busca essa perfeição? Busca agradar a todo mundo, a se encaixar no ambiente social. Ah, porque eu tenho que ser um bom funcionário, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom marido, uma boa esposa. E quantas vezes você se anula para tentar impressionar essas pessoas, esses ambientes, e esquece de você mesmo. Esquecendo que o verdadeiro sentido da vida é você ser quem você mesmo e a pessoa que vai gostar de você ou os ambientes vão se encaixar a você. Não ao contrário, não é você que tem que se adaptar à pessoa, não é você que tem que se adaptar ao ambiente. Você tem que ser você mesmo e você tem que... as pessoas é que tem que ser receptivas a voz. Entendeu? Então, gente, o objetivo desse vídeo e desse canal é que você assuma as rédeas da sua vida, que você tenha a força, assuma o poder que você tem de reconstruir a sua vida, derrubar de uma vez por todas esse castelo de Grayskull e vencer esse esqueleto, ou esses esqueletos que vem dentro de você. Gente, um grande dia, muita paz, muita luz.